Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge e hoje eu vou ler Descamisados contra Marajás, crônica de Inácio de Loyola Brandão. Descamisados contra Marajás. A frase de um cobrador de ônibus depois da vitória de quinta-feira do Corinthians sobre o São Paulo renovou definições, eliminando os velhos chavões que se tornaram slogans dos dois times. Povão contra pó de arroz. A sabedoria popular avança, compreende logo as situações e a filosofia do dia a dia é, às vezes, mais competente que a dos compêndios universitários. Descamisados contra Marajás. Na ironia sutil, na crítica não disfarçada, o povo se compensa, ou se sublima. Assim se viu nas ruas de São Paulo a decisão entre as duas equipes populares, mantidas por torcidas diferentes, radicalmente diferentes. Os desprotegidos da sorte enfrentando os privilegiados. Portanto, na mente popular, o que se teve em campo transcendeu os limites de uma competição esportiva. Foi mais do que um simples e longo campeonato de futebol. Era luta de classes mesmo, usando uma expressão desgastada pela ideologia. Os descamisados têm perdido na vida cotidiana. Salários arrochados, ameaças de desemprego, previsão de um Natal precário, sem compras e sem presentes. Antevisões sombrias para o ano que vem e o povo sabe que, por decisão própria, não há como reverter isso. Todo ser humano necessita de compensações, e o futebol tem sido válvula de escape. Uma vez mais se tornou símbolo desse antagonismo, que, mais do que nunca, supera rivalidades futebolísticas. Para uns representou a manutenção do domínio, do status, e para outros foram momentos de intensa ansiedade. O descamisado teria outra vez sua alegria bloqueada? Seu grito de vitória congelado? Como foram os cruzados até o próximo ano? Instante insólito em que vivemos. Nada cômodo nem para descamisados nem para os privilegiados. Uns não têm com que comprar, outros não têm quem compre. Fecha-se o círculo, é recessão. Todos sofrem, uns mais, outros menos. E assim é depois do jogo final. O momento da decisão canalizava inquietações e esperanças. Como nunca, esse jogo final era escapismo, fuga à realidade, vingança ou afirmação, catarsis. Penso que poucas vezes na história do futebol brasileiro uma decisão tenha tido um significado tão profundo, descendo as raízes. Um jogo jogado pelos 22 em campo, mas os reservas, técnicos, auxiliares, diretorias, todos empenhados diretamente e os indiretos, os 100 mil que estavam em campo, somados aos milhares que viram pela TV e ouviram pelo rádio. Adrenalinas disparadas, ameaças de ataques, ódios, risos, gritos, todos envolvidos, correndo, gritando, xingando, rindo, orgasmos com o gol, ou ferida mortal com o gol do adversário. O individual tornado coletivo, o coletivo individual, todos unidos, todos separados. O futebol marcando diferenças e ao mesmo tempo eliminando-as. Milagres e paradoxos. Houve um tempo em que a frase "o futebol é o ópio do povo" foi manipulada ideologicamente e vista com horror por certa intelectualidade. Hoje, mais do que nunca, precisamos desse ópio. Buscamos o escapismo, a fuga alucinada da realidade. Explodir, queremos explodir, esquecer, mudar. Uma decisão é mudança, de vida, trabalho, amor, caminho, pequenas e grandes mudanças. Esse jogo foi uma grande mudança. Podemos exagerar, dizer que é tão importante como a queda da monarquia ou o fim do Muro de Berlim. Sim, exageros. Todavia, um instante para exageros, delírios, fantasias. Cada um vai carregar sua fantasia por horas extremadas, cruciais. Para uns vai durar um pouco mais, somente se rompendo com a realidade da segunda-feira. Outros viram os sonhos desfeitos no próprio estádio, sem adiamentos. Decisão é isso, o momento final. De qualquer modo, a realidade vai cair sobre todos. Cedo ou tarde, pesada para os derrotados, leve para os vitoriosos. Decisão. Mas por que temos que decidir tanto a todo momento na vida? Essa crônica também mexeu muito comigo na época que eu li a primeira vez. Muito importante ver que não é só futebol. E quem acha que o futebol se resume a títulos, como os caras que perderam em 1990, esse texto foi escrito para consagrar a final de 1990. Quem acha que o futebol é só título é um coitado. E
Infeliz daquele que do futebol só vê a bola. E o Corinthians, onde entra nisso? Eu não vou lembrar quem falou, mas alguém falou que o Corinthians ganha para que os estádios não morram de tédio. Pensem nisso. Nunca é só futebol.